Mas vamos falar de comportamento humano? Eu recebo aqui no estúdio o Ítalo Fogaça, ele é empreendedor e estudioso do comportamento humano. E aqui no meu suporte, a minha colega Cíntia Amorim, lá do nosso portal sctododia.com.br. Ítalo, boa tarde, muito obrigada, viu, pela presença, seja bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade e também boa tarde ao ouvinte da Rádio Cidade. Cíntia Amorim, tudo bem? Boa tarde, hoje estou invadindo aqui os estúdios da rádio, então, e lembrando que essa matéria, ela também vai estar lá, a entrevista do Ítalo, depois vai estar lá no portal SC Todo Dia. Prazer, Cíntia, prazer de ter aqui comigo para essa entrevista, porque o comportamento humano é algo muito curioso, né? Eu acho muito legal quem estuda o comportamento humano. Li alguns livros do Augusto Cury, por exemplo, e achei muito interessante a forma como ele estudava. Ele, na adolescência, na infância dele, se recolhia num cantinho e anotava tudo que chamava a atenção dele em relação ao comportamento dos colegas, e isso se desdobrou nas obras dele, né, que são excelentes, né? Eu particularmente gosto muito do Augusto Cury. Agora, antes de você falar desse livro, 10 motivos para manter seus filhos longe das telas. Razões. 10 razões para manter seus filhos longe das telas. Deixa eu te perguntar, nesses teus estudos sobre comportamento humano, o que mais chamou a atenção? Bom, Kellen, eu vejo que o ser humano, ele é de uma complexidade bastante vasta, né? Então, desde muito cedo, eu procurei, através da minha experiência empírica do dia a dia, poder entender e fazer uma leitura das pessoas. E aí procurei também, através de livros, li muitos livros, principalmente na área de programação neurolinguística, para conseguir modelar o meu comportamento, me tornar cada vez mais um ser humano melhor e também entender o comportamento das outras pessoas, né? Então, esse estudo aí de forma autodidata fez com que eu adquirisse um conhecimento bastante vasto aí sobre essa questão comportamental, digamos assim. Você tem o seu primeiro livro, que é O Vício do Século, você me falava antes, que foi a partir desses estudos para o Vício do Século, que você gerou também o estudo para as 10 razões para manter seus filhos longe das telas. Conta isso pra gente, toda essa construção, como é que foi? Então, eu nunca tive rede social, eu sempre fui uma pessoa de vida offline. Faz uns 3 meses que eu montei a minha rede social, convencido pela Márcia Denardi, que é a jornalista que tem me auxiliado no trabalho. Segundo ela, a mensagem que eu tenho é uma mensagem muito boa, muito positiva e que valeria a pena eu me expor nas redes sociais para passar essa mensagem adiante. Então, fui convencido a montar um Instagram, um canal no YouTube e divulgar as minhas ideias. Mas eu sempre tive essa vida offline e sempre me pareceu assim insano as pessoas elas estarem a todo momento expondo a sua vida, expondo as suas particularidades pessoais. Você vai hoje num restaurante, vocês devem ter observado isso já com bastante frequência, às vezes num almoço de família, estão todos ali, passam a semana toda sem se ver e sem se falar e tem 4 pessoas numa mesa com celular e não trocam ideias, não conversam entre si. Então isso sempre me pareceu muito insano. Eu tinha dentro de mim essa vontade de expor o que eu pensava a respeito e a partir disso nasceu O Vício do Século, que é um livro lançado há 2 anos, composto de 38 capítulos, que fala aí sobre diversas temáticas dentro do mesmo tema dessa questão do quanto nós estamos viciados em tecnologia. Porque até o século passado, o tabaco, o cigarro, era a coisa mais viciante já inventada na humanidade. E a partir do smartphone e dos aplicativos, hoje, com certeza, o smartphone, redes sociais e seus aplicativos são, de longe, a coisa mais viciante já inventada na humanidade, já muito, muito à frente já do tabaco, posso te dizer. Inclusive com implicações neuroquímicas no cérebro, porque os apps liberam dopamina, que é a mesma substância liberada pelo consumo de drogas e da própria nicotina. Cíntia, fica à vontade. Então, eu estou um pouco curiosa a respeito do segundo livro, né? Eu tenho uma filha de 3 anos, a Kelly também é mãe, entende também das preocupações. Eu queria que tu pontuasse aqui pra gente o que te levou a escrever esse livro e trazer algumas narrativas do que ele aborda. Perfeito. Então, como eu falei, a partir da minha escrita do Vício do Século, eu tinha as minhas ideias. E não só embasado nas minhas ideias, eu fui buscar conhecimento
e estudos também para poder embasar aquilo que eu coloquei no Vício do Século. Então, o Vício do Século ele é um livro com 80 e poucas referências de livros, de matérias que eu li, estudos científicos, e eu percebi através dos meus estudos que quem realmente está em maus lençóis são as crianças, porque nós tivemos uma infância que foi, de certa forma, pré-internet de alta velocidade, então a gente tem um parâmetro de comparação do antes e do depois. Mas as crianças que estão nascendo já nesse contexto tecnológico de internet de alta velocidade, eles não estão tendo a possibilidade de viver uma infância analógica. E essa infância analógica, com brincadeiras lúdicas, com atividades que nós fazíamos quando nós éramos crianças, elas são muito importantes para o desenvolvimento como um todo do ser humano. Eu te diria emocional, cognitivo, psíquico, físico. E nós estamos hoje, com esse avanço e com essa exposição precoce das crianças às telas, uma exposição massiva e precoce, roubando a infância das nossas crianças. Então, a partir dos estudos para o Vício do Século, onde eu percebi que as crianças é que realmente estavam em maus lençóis, porque já estavam crescendo com um smartphone, um tablet em mãos, e já estavam sendo condicionadas a um uso viciante desses dispositivos, então eu resolvi fazer um livro chamado 10 razões para manter o seu filho longe das telas, onde eu abordo em 10 capítulos os malefícios e mostrando por que um celular, um tablet ou um videogame é o pior presente que o pai pode dar para uma criança. Mas aí, a tua abordagem ela é mais do ponto de vista físico da criança? Você deu o exemplo, por exemplo, de que antes as crianças se moviam mais, brincavam mais na rua e tal, a gente não tinha problemas, por exemplo, com obesidade, né? Que hoje a gente tem. E hoje os médicos se preocupam muito mais com obesidade, de fato, do que com desnutrição, que antes era diferente. Agora, do ponto de vista psicológico, o Ítalo, o excesso de informação também pode trazer estresse, ansiedade. Essa é uma abordagem sua também nesse livro? Sim, Kellen. Como eu falei, são 10 capítulos que tratam de 10 temáticas distintas. Então eu posso te dizer, razão número 1, faz mal para o desenvolvimento cerebral do seu filho. Então já tem inúmeros estudos científicos provando que a exposição precoce de uma criança a telas, ela causa retardo no desenvolvimento cognitivo da criança. Prova disso é que as crianças estão aprendendo mais tarde a falar. Muitas mães hoje acreditam que o filho tem o déficit de atenção. Quando vai fazer um diagnóstico, o que o filho tem é uma intoxicação por tela, ou seja, a criança fica totalmente abduzida pela tela e não consegue interagir, não consegue perceber aquilo que se passa ao seu redor. Não consegue se expressar, né? Exatamente. E isso também gera um atraso no desenvolvimento, porque nós, como seres humanos, né, sobretudo do 0 aos 6 anos, nós aprendemos muito por observação. E quando alguma coisa sequestra a nossa atenção, nós perdemos essas oportunidades de aprender por observação. Então, um dos meus capítulos trata do desenvolvimento cerebral da criança. Aí eu te diria que um deles diz especificamente a questão física. Faz mal para a saúde física do seu filho. Aí ali eu abordo a questão da obesidade, a questão também das crianças hoje não terem mais um sono reparador, as crianças vão dormir muito tarde por conta da tela, não liberam os hormônios ali para poder, melatonina, as coisas para poder entrarem num repouso profundo, então tudo isso está prejudicando. Então um capítulo especificamente eu abordo somente os malefícios físicos. Depois eu trato a questão dos games em um outro capítulo específico, trato também a questão do mapeamento que as companhias estão fazendo desde muito cedo, essas empresas por trás das mídias estão fazendo muito cedo o mapeamento psicológico do teu filho, para poder mais tarde oferecer a ele aquilo que ele está predisposto a consumir. Então é um livro aí bem completo nesse sentido. Mas a tua recomendação é tirar 100% essas telas ou dosar? Não, veja bem, de 0 a 2 anos, a recomendação não é minha, é da Sociedade Brasileira de Pediatria e também da norte-americana, que o contato com tela seja 0. Isso. Então nós temos hoje aí crianças aí, bebês com 8 meses, que o pai e a mãe já colocam ali o celular, o tablet para poder distrair a criança, né? Então, até os 2 anos seria 0.
Se tu pegar dos 2 anos aos 5 anos, o ideal seria meia hora sob supervisão. A partir dos 5 anos, eles dizem que até 1 hora e meia, tu poderia deixar com que o teu filho utilizasse a tela. Mas eu, pelas minhas pesquisas e também como experiência, porque o garoto que está aqui na capa é meu filho, Opa. né? Então esse é um desafio também que não é só teórico para mim, eu vivo isso na prática todos os dias, né? Ele está com 2 anos e meio hoje, quando eu escrevi estava com 1 ano e meio. Então, eu te diria que o máximo de tempo que tu puder manter teu filho longe das telas e propor para ele outras atividades, com certeza o ganho físico, o ganho emocional, o ganho psicológico, o aprendizado, a criatividade, a questão também de nós lidarmos com o tédio, porque o ser humano ele cresce também a partir do tédio. O tédio é algo que faz parte da vida e as crianças hoje elas não têm mais essa oportunidade de se entediarem e a partir desse tédio também aflora a criatividade. Então, eu te diria também uma outra informação que eu trago no livro é que os gurus da tecnologia, como Bill Gates, Steve Jobs e outros grandes do Vale do Silício, eles não dão telas para os seus filhos. Então, os filhos do Bill Gates foram ter smartphones a partir dos 14 anos de idade. O Steve Jobs, quando lançou o iPad, ele foi questionado por um repórter do New York Times que os filhos dele deveriam ter amado o iPad, porque realmente era uma novidade muito interessante, né? A tecnologia que o iPad trazia. E ele falou, não, em casa nós não permitimos que nossos filhos usem a tecnologia. Então, se eles, os gurus da tecnologia, têm todo esse cuidado, por que nós que estamos aqui não deveríamos ter também? Olha que interessante, né? Essa questão do tédio, até se eu puder contribuir aqui, eu li recentemente também sobre essa questão do tédio, que a criança, quando ela está assistindo um desenho animado, né, ela não produz a criatividade. Então, ela assiste até ela ficar entediada e tédio. Então, ela é preenchida com aquela interação ali e tédio, preenchida com a interação e tédio. E quando ela tem que propor uma brincadeira, né, quando ela tem que inventar a brincadeira, ela passa por 3 processos, que é a criatividade, a interação e o tédio. E nas telas só tem a interação e o tédio. Então prejudica muito essa parte da criatividade. As crianças elas não estão mais sendo criativas e futuramente isso vai ter prejuízos por conta disso, por causa dessa falta da criatividade que a tecnologia corta, né? A criança não precisa ser criativa, ela só tem que estar ali assistindo. Perfeito. Então, eu achei bem interessante essa... E o próprio vínculo com a família, né? Porque você passa a ter um vínculo com seu filho. É muito cômodo dar uma tela, colocar ele na frente de uma televisão, colocar um videogame, dar um celular e você fazer outras coisas, trabalhar, né? Às vezes a gente precisa, porque a gente sabe como é que é a correria do dia a dia de uma mãe, que às vezes fica sozinho com o filho e não dá para ser hipócrita. Às vezes a gente precisa recorrer à tecnologia para a gente conseguir dar conta de tudo, mas é aquilo que a gente falava desde o início. Dosar, sempre dosar e sempre saber da importância desse vínculo. Você deu um ótimo exemplo que foi do restaurante. Vou sair com a minha família, com os meus filhos, pai e mãe, para se confraternizar. Vai lá, dá um celular para o filho ver desenho. Eu vejo muita cena parecida como essa. A família, o pai no celular conversando, a mãe conversando, o filho tem até um suporte já para ele levar para o restaurante ver desenho. A criança não sente a textura do alimento, não sabe nem o que está comendo, não sente o gosto porque está ali comendo e prestando atenção no desenho. Ô Kellen, fazendo um complemento nisso que você acabou de colocar e que a Cíntia também colocou, e até fazendo um adendo, nós não teremos um prejuízo no futuro, Cíntia, nós já temos um prejuízo agora, porque nós temos um dado recente que também relato no livro. Na década de 80, um psicólogo norte-americano chamado James Flynn, ele fez um estudo e provou que a cada geração havia um pequeno incremento de QI, que é natural do desenvolvimento humano, ou seja, há 4.000 anos atrás nós não tínhamos a escrita, né? De 4.000 anos para cá nós desenvolvemos a escrita, a fala um pouco mais antiga, mas é natural que o cérebro ele vá se desenvolvendo, é parte do desenvolvimento da nossa espécie. Então esse psicólogo ele provou através de um estudo que há mais ou menos a cada 25 anos havia um pequeno aumento de QI, ou seja, nós um pouquinho mais inteligentes que os nossos pais um pouquinho mais inteligentes que os nossos avós e assim por diante.
Por incrível que pareça, nós temos agora estudos mostrando que a atual geração está com QI inferior à geração passada. Ou seja, nós estamos literalmente, como espécie, emburrecendo. E a prova disso é que hoje os adolescentes não sabem mais fazer uma conta matemática de cabeça, eles não gravam mais telefones de cabeça, eles não escrevem mais o português corretamente. Se tu pegar as mensagens hoje e for fazer uma verificação ali da escrita, é toda errada. Ou seja, nós estamos jogando fora milhares de anos de evolução. E isso não sou eu que estou dizendo, são estudos científicos. Isso pelo excesso de informação, principalmente, né? Porque a partir do momento que você lida com uma enxurrada de informações, você não consegue assimilar uma informação. Você não, e o adolescente, o jovem, nós, jornalistas, né? A gente lida com muita informação diariamente. Muito difícil a gente pegar uma e se ater àquilo, né? Porque a gente lida com muitas, e esse é o mal da sociedade. São muitas informações, excesso de informação, que causa exatamente isso que você falou. Essa baixa no QI, ansiedade, estresse e todos esses problemas que a gente vem lidando ultimamente em relação a transtornos psicológicos. Perfeito, Kellen. É importante a gente salientar que uma coisa que eu friso bastante no livro é que nós estamos expondo nossas crianças a um excesso de informação, mas muito pouco conhecimento válido. Ou seja, é importante diferenciar informação inútil e vazia de conhecimento válido. Então a criança está com a sua mente, o seu cérebro completamente estafada de informação, de vídeo, enfim, de uma série de coisas, mas quanto daquilo é conhecimento útil? É muito pouco. Então, nós temos um excesso de informação, mas muito pouco conhecimento válido. E isso está deixando também as nossas crianças emocionalmente prejudicadas. Além do que, hoje uma criança que passa a ter um contato com rede social muito precocemente, ela acaba se comparando com seus amigos, com seus coleguinhas, e isso é a receita certa para a infelicidade, para a depressão. E nós temos agora um índice muito grande de crianças e adolescentes deprimidos, né? Porque eles já não têm mais uma motivação, e o parâmetro de comparação passa a ser a vida dos outros. E quando a gente começa a comparar a nossa vida com a dos outros, é receita certa para a infelicidade, né? Vem a seguinte pergunta aqui pelo WhatsApp para você. O mundo hoje é movido à tecnologia. Afastar meus filhos da tela não pode ser prejudicial para ele, considerando que o mundo hoje é movido a telas? A questão da alienação. Como a gente precisaria saber a idade dos filhos aí é uma mulher? É uma mulher. Da ouvinte. Porque eu acredito, através dos estudos que eu fiz e das minhas observações empíricas, que se essa mãe ela puder colocar livros na mão dos seus filhos, para que eles desde cedo desenvolvam o gosto e o hábito pela leitura, lógico que essa literatura tem que ser de acordo com a idade, é muito mais salutar para o desenvolvimento dos filhos dela do que o contato com as telas. É lógico que mantê-los totalmente fora é impossível, mas, como eu disse há pouco, quanto mais a gente puder substituir as telas por outras atividades, que sejam elas físicas, às vezes levar para fazer um esporte, um karatê, um balé, ou qualquer outra atividade que seja, uma natação, escolinha de futebol, ler bons livros, fazer outras coisas que não o contato com as telas, eu considero muito mais salutar. E também uma sugestão, né, que me deram e que eu acatei, quando precisar usar as telas, escolher por jogos educativos, não precisa ser necessariamente um desenho animado, né, como tem tantos. Tem também formas de usar as telas, mas com coisas educativas, né? Com certeza. Então, é uma sugestão também, caso ela queira, né? Às vezes precisa, como as mães precisam de vez em quando. E ficar de olho, né? Porque tem de tudo nessa internet hoje em dia. E a gente tá falando aí de crianças de 5, 6. Eu sou aquela que tudo que o meu filho usa no celular vem uma notificação pra mim que ele baixou tal jogo, que ele tá assistindo tal desenho. E tem que ter isso, né? Até porque não é só conteúdo impróprio, mas tem muita maldade também na internet. A gente precisa cuidar com tudo isso, né, Ítalo? Também. Tem muitos desenhos que são impróprios, né? Eu não sei vocês, vou até citar um aqui. Pode citar um aqui? Claro. Márcia e o Urso, vocês já viram esse desenho? A menina maltrata o urso, faz várias sacanagens assim com o urso. Quando eu vi a primeira vez com a Isabela, eu disse, meu Deus, não.
eu não vou deixar mais ela ver isso aqui. E tem alguns desenhos que são, assim, mais maldosos, né? Algumas meninas que são youtubers agora, crianças, que fazem várias trollagem, que eles chamam, né? A famosa trollagem. Isso. Então, isso aí dá pra proibir, dá pra não. Isso aqui ela não vai ver, ele não vai ver, né? E essas escolher um crianças outro têm caminho. muitos views, né? Tem. Isso estoura na internet, estoura muito. Mas é verdade, tem que ficar de olho, não dá pra deixar qualquer coisa e realmente... Ítalo, obrigada, viu, pelo bom papo por aqui. A gente conversou com o Ítalo Fogaça, empreendedor, estudioso do comportamento humano. Muito bacana, vou ler seu livro. Tô bem curiosa. E agora que ele tem as redes sociais, se quiser deixar as redes sociais, né, para as pessoas acompanharem teu trabalho também. @Ítalo Fogaça, se não me falha a memória, @Ítalo Fogaça. Não, mas é só digitar lá na pesquisa Ítalo Fogaça que a gente já encontra. Eu já te encontrei lá, já te segui também. Bem fácil de encontrar. Tá certo. Prometo que só vou passar conteúdos aí relevantes. Bacana. Cíntia, obrigada pelo suporte por aqui, viu? Volte mais vezes. Obrigada, Ítalo, né? Eu que agradeço a oportunidade. Por ter vindo aqui. Ele é de Tubarão, então veio de lá. Bacana. Posso fazer um adendo aqui? Por favor, deve. Se algum ouvinte tiver interesse no conteúdo, tanto no livro O Vício do Século, como o celular e as redes sociais podem estar destruindo sua vida e seu futuro sem que você perceba, ou 10 razões para manter o seu filho longe das telas, nós temos aqui no supermercado Giasse, o livro está à disposição para venda, e também na livraria Fátima. Mas não dá para ver pela tela, né? Temos o Vício do Século pela Amazon, que pode também ser lido ali no iPad ou no Kindle, porque, querendo ou não, a gente usa a tecnologia daí, nesse caso, a nosso favor, para o bem. Precisamos nos render em alguns casos, né? Em alguns casos, Obrigada, viu? Até mais.